Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Hoje a gente está trazendo mais um Clube do Artigo, que foi um programa que vocês gostaram bastante. A ideia desse programa aqui dentro do Oftcast é trazer informação científica confiável, atualizada, de uma forma leve, para que você possa se atualizar nos principais artigos ali enquanto você vai para o trabalho ou enquanto você está na academia. Em 20, 30 minutos você aprender de verdade sobre um artigo super relevante. E para discutir esse artigo de hoje, tenho o prazer de apresentar aqui o Dr. Gustavo Sacuno, ele que é oftalmologista pela USP, especialista em retina, foi preceptor junto comigo lá, residente junto comigo, então grande colega que eu já tenho desde 2016, e além disso ele é um dos coordenadores do nosso curso Retina 360. Então seja muito bem-vindo, Sacuno. Obrigado, Bernardo. Primeiramente, agradecer o convite, porque foi muito importante a gente comentar alguns artigos, já que eles estruturam todo o nosso conhecimento e muitas das nossas condutas, principalmente na parte de retina. Isso aí. E só falando um pouquinho antes de começarmos a discussão sobre o Retina 360, pessoal. O Retina 360 é o nosso curso focado em retina, que tem aí o objetivo de preparar os alunos para os concursos na área de retina, seja a prova da SBRV, em que a gente teve 95% de aprovação, sendo que a aprovação normalmente ficava na casa de 50%, então praticamente todos os nossos alunos foram aprovados na prova da SBRV, e também ele visa aprovar os alunos aí que gostam de retina nos principais fellows de retina, então nossos alunos foram aprovados nas principais instituições, e também para quem quer se atualizar em retina, quer aprofundar. O Retina 360 ainda não está com vagas abertas, né? Está fechado por enquanto, mas a gente já está com a lista de espera aberta, porque são vagas limitadas por conta ali da gente querer dar uma atenção bem personalizada. Então eu vou deixar aqui o link do grupo de espera, né? Para quando abrirem as vagas lá em setembro, você já está ali dentro do grupo de espera, sua chance de conseguir sua vaga é muito maior. Então quem tem interesse em retina, clica aqui no grupo e entra para conhecer um pouco mais do Retina 360. Bom, vamos para o que interessa agora. Vamos falar aqui do artigo que a gente trouxe para discutir, que é um artigo muito relevante, publicado esse mês no JAMA, que é uma das principais revistas do mundo, da medicina, né? Não é nem o JAMA Ophthalmology, foi publicado no JAMA mesmo. Então, assim, é o resultado de 4 anos do protocolo W do DRCR-NET. Antes de falar sobre esse protocolo W, o que foi esse estudo, eu queria que o Sacuno falasse um pouquinho sobre o DRCR-NET, qual que é a importância desse grupo, o que esse grupo faz e contribui aí para a retina. Então, o DRCR.net, né, quem estuda retina é um velho conhecido, ele inicialmente é um grupo de estudo, uma rede de estudo multicêntrico, que estudou principalmente doenças de diabetes, né? Retinopatia diabética. É claro que com o tempo, agora os novos protocolos já estão estudando outras doenças, mas o foco dele inicial sempre foi retinopatia diabética. Então, ele foi responsável por grandes estudos importantes na nossa prática clínica, como foi o protocolo S para retinopatia diabética proliferativa, o protocolo T, que comparou, né, os vários anti-VEGFs. Então, sempre é um grupo de estudos e todas as suas publicações sempre têm um impacto muito importante na questão, né, do tratamento das doenças de retina. E o protocolo W, ele teve como objetivo responder a seguinte pergunta, basicamente: se o anti-VEGF profilático, né, nos olhos diabéticos ali, com alto risco para complicações, como por exemplo, retinopatia proliferativa e edema macular central, se esse anti-VEGF profilático ele era benéfico em comparação a uma abordagem mais ali de tratar apenas as complicações. Então, assim, é benéfico tratar preventivo esses pacientes que ainda não têm retinopatia proliferativa, ainda não têm edema de mácula, ou a abordagem tradicional, que é você esperar essas complicações acontecerem, é a melhor? Então essa era a resposta que esse estudo quis trazer, e esse resultado que a gente está apresentando agora é o resultado de 4 anos desse estudo. Os resultados de 2 anos, eles já foram publicados, e eles mostraram o seguinte, que o aflibercept aplicado ali mensal por 3 meses e depois aplicado a cada 16 semanas, né, ou seja, a cada 4 meses, comparativamente com o placebo, ele reduziu a gravidade da retinopatia diabética, ele reduziu a incidência de edema macular, ele reduziu a incidência de retinopatia diabética proliferativa, mas
esse ganho anatômico não se refletiu num ganho funcional. Ou seja, não houve uma acuidade visual melhor nesse grupo que recebeu um anti-VEGF preventivo comparado ao paciente que só recebeu anti-VEGF quando ele, de fato, sofreu alguma complicação, como, por exemplo, retinopatia proliferativa ou edema macular clinicamente significativo. Então, o resultado de 2 anos foi isso. Então, teve um benefício anatômico, mas não teve um benefício funcional. E o resultado que a gente vai apresentar agora é o de 4 anos, justamente. Será que você continuar fazendo profilático por mais tempo, até 4 anos, você vai ter um ganho visual no longo prazo, ou será que esse ganho visual não é importante no longo prazo? Então, é isso que a gente vai responder. E eu queria agora que o Sakuno explicasse quais foram os pacientes, né, que foram selecionados aí para esse estudo. Então, esse estudo foi um estudo multicêntrico, então, que teve 399 olhos de 328 pacientes. Eles tinham como critérios para você ser incluído no estudo, né? Você tinha que ter uma retinopatia diabética não proliferativa de moderada a severa, tá? Com uma boa acuidade visual, ou seja, tinha que ser 20/25 ou melhor, e não ter edema macular diabético. Alguns critérios de exclusão do estudo, né, basicamente são: o paciente não poderia ter sofrido uma panfotocoagulação, já que seria um tratamento, já que evitaria, né, as complicações, por exemplo, da fase de proliferação. Ele também não poderia ter sofrido qualquer tipo de tratamento nos últimos 12 meses, no sentido de uma injeção de anti-VEGF nos últimos 12 meses, já que poderia comprometer os resultados, né, do estudo, e também não poderia ter nenhum sinal de neovascularização. Então, basicamente, são aqueles pacientes que a gente acompanha, né, habitualmente. Aquele paciente que tem uma retinopatia diabética moderada a grave, ou seja, você está examinando aquele paciente, vai ter muitas hemorragias, exudatos, pode ter ali, de repente, um bleeding venoso. Então, aquele paciente que tem uma retinopatia que já é moderada a grave, mas não tem complicações ainda. E a acuidade visual boa, 20/25 ou melhor. Então, esses pacientes que receberam as intervenções aqui. E eles foram divididos em 2 grupos, o grupo tratamento e o grupo placebo. Como que eram essas intervenções nos grupos e como que essas intervenções foram distribuídas no tempo, Sakuno? Bom, então, como você já tinha comentado, né, no começo do estudo, foi feita uma dose de carga de aflibercept, então foi feito mensalmente. Depois, no 4º mês, eles sofreram mais uma dose. E depois, nos primeiros 2 anos, eles sempre faziam uma dose fixa a cada 4 meses ou a cada 16 semanas. Isso aconteceu nos primeiros 2 anos do estudo. Essa segunda parte do estudo, em que foi o 3º e o 4º ano, o que mudou? Mudou que se, por acaso, na consulta, o paciente que está no grupo de tratamento, ele tinha uma retinopatia diabética já leve, eles já poderiam não fazer essa injeção e postergar essa injeção, né? É claro que, assim, tem que lembrar que, como a gente está falando só da questão, né, de injetar, lembrar que se o paciente aparecesse lá nas consultas com uma retinopatia diabética proliferativa ou com edema macular clinicamente significativo, ele muda de esquema, ele entra para o esquema de realmente tratar essa edema ou tratar essa proliferação, tá? Tanto no grupo tratamento quanto no grupo que estava recebendo placebo, se ele evoluísse para edema de mácula, aí você vai, né, fazer o tratamento conforme os protocolos para tratamento de edema de mácula, né? Se ele desenvolvesse proliferação, ele passava a receber o tratamento para retinopatia proliferativa, tanto no grupo placebo quanto no grupo tratamento, né? Beleza. E Sakuno, quais eram esses objetivos primários aí do estudo? O que era a principal resposta que esse estudo queria responder? Então ele queria comparar, né, resultados funcionais, que basicamente ele colocou como funcional somente a acuidade visual. Ele queria comparar resultados anatômicos. E aqui ele colocou tudo como um grupo só, como ou desenvolveu retinopatia diabética proliferativa ou desenvolveu edema de mácula, né? Isso seria o resultado anatômico entre os 2 grupos. É importante reforçar aqui que a principal ideia aqui é realmente você comparar se o que a gente faz atualmente, que é um tratamento reativo, ou seja, você está acompanhando seu paciente, a hora que ele desenvolveu, ou seja, que ele caiu daquele outro lado do muro, que ele vai complicar e daí você vai entrar com o tratamento, é pior do que você já iniciar essas injeções, né, já num esquema um pouco mais espaçado, antes dele desenvolver essas complicações, como se fosse uma opção mais preventiva, né, de tratamento, né, e não mais tão reativa como é o que a gente faz atualmente. E é importante, né, a gente vai trazer os resultados desse estudo, mas é muito importante porque realmente teria que se mostrar extremamente benéfico para justificar você fazer essa abordagem preventiva, porque
São tratamentos caros, são tratamentos que o paciente não gosta de fazer, ficar recebendo injeção, a gente que está fazendo ali acha que é super tranquilo, para a gente ali é 1 segundo, mas para o paciente não é uma experiência tão confortável. Então, teria que saber também se é custo efetivo. Então, realmente é um estudo super relevante, por isso foi publicado no JAMA, e daqui a pouco a gente vai trazer aqui os principais resultados. Bom, já entrando nessa parte de resultado, quais foram aí os resultados principais no que se respeita à acuidade visual, nessa parte funcional, que era ali o principal objetivo do estudo, a principal resposta que o estudo queria trazer? Então, comparando os dois grupos, né, a gente vê que em 4 anos, os dois grupos perderam um pouco de letras, né, mais ou menos 2,5 letras, né, no final de 4 anos. O que é importante é que não houve diferença estatística entre os dois grupos. Em outras palavras, não existe diferença entre você fazer tratamento preventivo ou tratamento reativo para a questão, né, desses pacientes com essas fases de retinopatia diabética não proliferativa, né? Então, isso que eles encontraram vai se manter mesmo quando eles se dividiam em vários subgrupos. Se você olhar nos resultados do estudo, 2/3 dos pacientes mantiveram a acuidade visual de 20/20, ou seja, mantiveram uma boa acuidade visual, né? E perda de mais de 2 linhas, que ele considera uma perda, né, mais significativa, aí esse paciente já correu em 13%, mas nos dois grupos também. Então, a gente nota que realmente não tem diferença você fazer esse tratamento preventivo ou você manter esse tratamento só reativo quando o paciente vem a complicar. E é muito interessante trazer esses dados funcionais, porque é isso que vai impactar na vida do paciente. A gente às vezes está examinando ali e fala, pô, uma baita melhora anatômica, mas cara, tem repercussão funcional? Vai trazer mais qualidade de vida para o paciente? Porque é isso que realmente importa. Então vou trazer alguns dados anatômicos aqui que contrastam um pouco com isso que o Sakuno falou, porque realmente funcional não teve benefício, a acuidade visual final desses pacientes é muito parecida, a perda visual ali é muito parecida, mas o resultado anatômico, obviamente, ele é muito superior ali no grupo que recebeu o tratamento. Então, olha só, a incidência acumulada, se você somar retinopatia proliferativa e edema macular central, clinicamente significativo, ele foi de 33,9% ali ao final de 4 anos no grupo que recebeu a aflibercept, enquanto ele foi de 56,9% no grupo que recebeu o placebo. Então, isso com um P significativo, tá? E um hazard ratio aí de 0,4. Então, é um resultado anatômico significativo. A probabilidade de desenvolver uma retinopatia proliferativa de alto risco foi de 5,6% no grupo aflibercept e de 12,1% no grupo tratamento. E 50,4% dos pacientes que receberam aflibercept, eles tinham retinopatia diabética não proliferativa leve ou melhor do que isso ao final do que 4 anos, contra 29,5% no grupo placebo. Então são resultados anatômicos de fato muito superiores aí no caso do grupo tratamento, mas que não refletiu aí num ganho visual e uma melhora de qualidade de vida para o nosso paciente. Bom, entrando agora em outros resultados aqui que são importantes no que diz respeito à experiência do paciente, né? Quantas injeções em média receberam cada grupo aí, Sakuno, durante o tratamento, durante o estudo? Isso é um ponto importante, né, do trabalho, porque assim, quando você compara nos 4 anos, né, o grupo aflibercept recebeu 13 injeções nesses 4 anos, enquanto que o grupo placebo recebeu 9 injeções nesses 4 anos, né? Mas o dado mais importante aqui é que, assim, de todas essas injeções que o grupo aflibercept recebeu, 90% era simplesmente para você ter prevenção. Você não, né, e o que é o problema disso? Se você teve 90% das injeções para prevenção e você, quando você vê a acuidade visual, você não tem diferença, talvez 90% não fosse realmente necessário você injetar essas 90% dessas injeções que você... Ou seja, foram mais de 2.000 injeções que talvez não tinham nenhum ganho. Outra coisa é que, olha só, 40% dos pacientes que fizeram, né, o placebo, tiveram que reiniciar o tratamento efetivo. Mas no grupo aflibercept, 19% também teve que iniciar tratamento efetivo. Ou seja, esse esquema de você fazer um tratamento, né, preventivo não conseguiu ser realmente efetivo, ou seja, ainda 1/5 dos pacientes ainda desenvolveram proliferativa ou desenvolveram edema macular diabético. Então, é aquilo, comparando assim, imagina que se você vai fazer uma vacina de gripe, você quer... É claro que alguns pacientes vão desenvolver uma gripe mais leve, mas o que você quer é evitar aquele desfecho ruim. Só que aqui você, na verdade, acabou não conseguindo evitar esse desfecho ruim que foi, né,
a questão de visão, você não mudou a visão, você só teve os efeitos colaterais, vamos falar assim, das injeções. E a gente vai falar disso agora, né? Porque é um tratamento invasivo, né? Se fosse um tratamento ali, uma coisa não invasiva, poderíamos até pensar nessa abordagem preventiva. Mas a gente sabe que é uma medicação que pode trazer como complicação, por exemplo, uma endoftalmite, que pode ser uma coisa extremamente grave. Então eu queria que você falasse quais foram as incidências de complicação aí nos 2 grupos aí do estudo. Então a gente teve, né, no grupo que fez a aflibercept, 3 casos de endoftalmite, dentro das 2.700 injeções, né, quase 2.100 injeções que eles fizeram, enquanto que não teve nenhum caso de endoftalmite no grupo placebo, né, teve um N muito menor de injeções. Então aí que fica a importância desse dado de 90% ter sido só preventivo, né, você fez muito mais injeção, ocorreu 3 endoftalmites, que geralmente levam uma baixa de visão muito mais importante, né, do que realmente, né, onde os pacientes estavam em patamar de visão, né, e além disso, bom, tirando essa parte da endoftalmite, os outros possíveis complicações, como eventos cardiovasculares, não teve diferença entre os 2 grupos, mas fica esse dado endoftalmite, né. O estudo mostrou que não teve diferença na incidência de infarto agudo do miocárdio, AVC, complicações hemorrágicas, não teve diferença, mas como você injetou mais no grupo, né, que você fez o tratamento preventivo, você teve uma incidência maior de endoftalmite, sendo que não teve um ganho visual, ou seja, você submeteu o paciente a um procedimento que não é inócuo, que tem um risco baixo, é óbvio, é baixo o risco de endoftalmite, mas se não tem ganho funcional, não se justifica, né? Então, assim, basicamente, né, as principais conclusões desse estudo, né, é que embora o tratamento preventivo com a aflibercept reduza o risco do paciente evoluir para proliferativa, evoluir para edema macular central e com impacto ali na visão do paciente, né, não há melhora na acuidade visual no longo prazo comparado com uma estratégia, né, mais reativa, que seria essa estratégia de você tratar apenas quando o paciente desenvolve edema macular central ou quando ele desenvolve retinopatia proliferativa. É importante dizer que em nenhum subgrupo houve esse benefício. Então, o estudo fez várias avaliações. Será que na raça negra, no sexo feminino, em pacientes mais velhos? Não, em nenhum subgrupo houve esse benefício. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, essa é a principal conclusão desse estudo, né, que esses pacientes, né, não precisam receber essa dose preventiva de aflibercept ou de qualquer outro anti-VEGF, porque o ganho visual não é significativo. Para finalizar, quais as principais limitações desse estudo, Sakuno? Acho que a principal limitação quando a gente pega um estudo sempre é a transposição desse estudo para uma vida real, né? Então, como essa abordagem vai ser quando a gente vai transformar tudo isso aí na vida real, né? Os pacientes, né, do grupo placebo, isso que é o principal, eles eram seguidos muito de perto, né? Então, se o paciente falta, alguém vai lá e liga para ele e fala assim, você faltou na consulta, você tem que vir. Isso, em termos de saúde pública, né, ninguém vai fazer isso, né? Não tem como fazer isso, não tem como disponibilizar um pessoal para fazer isso. Então, às vezes, nessa perda de segmento, é ali que o paciente vai piorar muito mais, né? Desse paciente ali que se perdeu e que daí não estava fazendo esse tratamento preventivo, né? Além disso, olha só, alguns dados do estudo que são interessantes é que mesmo fazendo tudo isso, a retenção foi 75% dos pacientes. Então, 1/4 se perdeu, né? Se 1/4 se perdeu em um esquema tão rígido de estudo, que ele sabe que ele está dentro de um estudo, que ele precisa comparecer, né? Isso é muito maior na vida real. Então, sempre é esse difícil, né? O grupo placebo teve 19 visitas, dá uma visita a cada 2 meses e meio, né? Então, é muita visita que o paciente teve que ir, e por isso que na vida real isso talvez nunca se reflita, né? Eu acho que esse é a principal limitação de praticamente qualquer ensaio clínico randomizado desses multicêntricos, né? Porque para você exportar para o real life, né, é muito complicado, porque o paciente tem aquele segmento muito certinho, né? Ele tem vários incentivos para ir na consulta. E aí fica essa dúvida, né? Será que na vida real essa abordagem preventiva pode ser mais eficaz do que no ensaio clínico? Ou seja, pode ter mais diferença do que no ensaio clínico por conta disso que você falou. O cara
que estava no grupo placebo, se ele desenvolvesse proliferativa ou se ele desenvolvesse edema de mácula, ele descobria muito rápido, porque ele estava dentro de um ensaio clínico, né? Então, acho que essa é a principal dúvida, mas que também é muito difícil de responder, porque você fazer esses estudos de vida real, fazer, tipo, imagina, anti-VEGF preventivo num estudo de vida real com muitos pacientes é muito difícil. Mas eu acho que essa é realmente a dúvida que fica, né? Porque, pô, você diagnosticou precoce todas as complicações do grupo placebo, então ficou fácil tratar e chegar nessa acuidade visual final igual ali em 4 anos. Será que no real life a prevenção pode ser, resultar em mais impacto, mais ganho visual? Então, acho que essa é a grande dúvida que a gente vai ficar, mas, né, a conclusão do estudo é que o aflibercept preventivo ele não é custo efetivo e não é benéfico em pacientes com retinopatia diabética não proliferativa, moderada severa, sem complicações, porque ele não resulta numa acuidade visual superior em 4 anos, comparado ao placebo. É basicamente isso. Né? Exato. Só alguns outros pontos que ele coloca, né? Ele colocou como desfecho funcional a acuidade visual. É claro que você pode considerar outros desfechos funcionais, como campo visual, sensibilidade ao contraste, que foi algumas diferenças que foi observado no protocolo S, por exemplo, quando você comparou Panfoto versus o anti-VEGF, né? Algumas coisas é que eles falam que o estudo, apesar de 4 anos ser um tempo grande para um estudo, diabetes é uma doença da vida inteira, então pode ser a longo prazo realmente ter alguma diferença, e que se o algoritmo que ele decidiu fazer, esses 4 meses, realmente foi o melhor, ou se foi a melhor droga que ele escolheu, né? Hoje em dia a gente tem a aflibercept entrando em estudo para 8 mg, ao invés de ser 2 mg. Será que quando a gente aumentar a dose e a gente injetar aí, né, a cada um tempo mais largo, será que realmente aí você não vai ter uma estratégia de prevenção mais efetiva? Então tudo isso tem que ainda ser estudado, né? Isso que é o bonito da ciência, né? Cada vez que você responde uma pergunta, surgem várias novas outras perguntas, então com certeza vão derivar aí vários estudos desse. Mas eu acho que a gente conseguiu cumprir aí o combinado de fornecer uma informação científica aí de qualidade confiável em 20 e poucos minutos. Esse foi o protocolo dado, resultado de 4 anos. Queria agradecer muito a presença do Sakuno. O Sakuno adora artigos, ele sempre se destacou por essa parte científica lá na residência, então acho que ninguém melhor do que ele para discutir esses temas, ele gosta muito. E mais uma vez reforçar que a gente está com um grupo de espera do Retina 360 aberto, né? As inscrições só vão acontecer lá em setembro, mas como são vagas limitadas, entra no grupo de espera, é só clicar no link aqui que está na nossa bio, e aí você já vai receber o acesso ali para se inscrever em primeira mão, lá em setembro. Então é isso, Sakuno, valeu, obrigado pela presença. Obrigado, Bernardo. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Esse foi o Oftcast. Até semana que vem.